Bom, olá pessoal. Esse exercício ele vem exemplificar aí, dar o exemplo de pressões mínimas. Ou seja, nós já dimensionamos toda a nossa obra, já calculamos através dos 2 métodos, né? Se eu tenho um banheiro residencial ou se eu tenho um comercial, uma indústria, né? Um é pelo consumo médio provável, o outro é pelo consumo máximo. A gente já deu isso naqueles 8 primeiros exercícios. Mas o que acontece agora? Ó? Eu tenho agora um chuveiro, normalmente no último pavimento. Então, o que acontece nos pavimentos inferiores? Relativamente eu tenho uma pressão razoável, eu tenho a pressão que ela passa na conta, né? Lembrando que não pode exceder 40 metros. Então, se eu tenho um prédio com mais de 40 metros de altura, então o chuveiro lá abaixo, lá no térreo, ele vai ter uma pressão muito alta. Então está limitado, né? Tem uma tabela, ó, tem uma tabela, já mandei para vocês, né? Com as pressões dinâmicas e estáticas. A pressão dinâmica, na verdade, é quando está em uso, e a pressão estática quando ela não está em uso, né? Então vamos dizer, se você está com aqui um aquecedor, um bebedouro, um chuveiro, por exemplo, né? Vamos adotar esse chuveiro aqui com diâmetro 20. Se ele estiver fechado, né, sem uso, eu tenho que ter essas duas verificações: a dinâmica mínima e a máxima. Olha lá. Por exemplo, a mínima seria 1 metro e a máxima 40 metros. E aqui ele nem fala sobre a estática, ele só fala sobre a dinâmica no nosso caso. Então, assim, como o clássico que tem, o caso mais clássico é a do chuveiro, no último pavimento. Uma distância, eu tenho uma distância pequena e eu preciso verificar isso. Então, olha só o que a gente tem. Ó. Nós temos aqui o barrilete, que é essa distância, né, da laje, da última laje da cobertura até a caixa d'água. Aí tem um registro, ele desce, ó, ele caminha esse trecho. Aí tem aqui um T, uma válvula redutora de pressão, passa por um registro de gaveta, ó, a parede hidráulica, né, do banheiro, vem por esse tubo, sobe para o chuveiro, passa pelo registro de pressão, né, onde você abre, e ele segue, ó. Aí vai para o bidê, segue para a bacia sanitária e segue para o lavatório. Então, a hora que eu dimensiono isso, lavatório, bacia sanitária e bidê, é exatamente igual ao exercício que nós fizemos. Inclusive esse diâmetro aqui também. Aí você vai somando, né? Lembra? Você tem aqui esse trecho, depois agora o trecho, a gente coloca as letras, né? O trechinho A, B, depois BC, CD e assim vai. E a gente vai dimensionando com, com os métodos de pesos, né? Do somatório dos pesos. Agora aqui eu preciso, além desse cálculo, verificar a pressão mínima. Eu tenho que verificar a pressão mínima, senão meu chuveiro não vai funcionar legal. Então o que, que eu tenho? Ó? Eu tenho um registro 10 centímetros acima. Tenho aqui 1 metro, que é esse espaço do barrilete. A laje, né? A laje nós temos que é 20 centímetros. E eu tenho aqui onde deriva, onde esse trecho deriva. Ó. E ele faz uma cota, né? Faz uma medição do piso até o registro de gaveta. Então vamos entender bem, ó. Do piso até o registro de gaveta, ele fala que tem 2,20. Beleza. Só que tem, com mais 10 centímetros eu tenho o T que deriva. Então ele fala o seguinte, ó, que a minha pressão estática, meu PE, aqui, deixa eu mostrar para vocês a tabela. Olha lá, ó. Pressão geométrica, desculpa. Pressão geométrica é o que eu tenho, 2,10. Vamos ver de onde saiu isso. Então eu tenho a pressão geométrica, que é a saída do registro até o outro registro, ó, até o próximo registro. Isso na altura vertical. Então ele somou 10 centímetros, mais 1 metro, mais 20 e mais 70. Só que agora,
para chegar no RG, né, no registro de gaveta, tem mais 10 centímetros. Chamou de PE. Que a gente viu que PE é a minha pressão geométrica. Tá bom, visto isso, ó, vamos olhar mais também. Ó. Ele chamou de ΔH o trecho acima da laje. Ó. Então, acima da laje, ele chamou de ΔH, nós temos 1,10. Tranquilo? E abaixo da laje, do nível superior da laje até a parte inferior, ó, se eu tenho 1 metro, desculpa, se eu tenho 10 centímetros, mais 70, mais 20, né, ó, lembrando que 20 é a minha laje, eu tenho 1 metro. Então, com isso, fechou os 2,10 metros. Eu tenho 2,20, aqui ele falou 2,30, né, olha lá, ó, do piso até a derivação aqui, esse T, tem 2,30, por isso que eu sei que tem 10 centímetros. Por isso. E aqui ele fala ainda que quando ele desce, quando ele deriva, ele anda 20 centímetros na horizontal. Depois anda mais 60, onde tem esse T que sobe para o chuveiro. E o chuveiro ainda tem uma derivação de 30 centímetros, que é o tubo que sai da parede. Aqui está num 3D, né? É o tubo que sai da parede e vai até o chuveiro. O chuveiro está fora da parede, então é considerado na conta. Então esse é o panorama que nós temos. O que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho as peças, né? Lavatório, caixa de descarga, bidê. Olha lá. Lavatório, caixa de descarga e o bidê. E o chuveiro. Cada um tem o seu peso. Ah, como que eu tenho isso? Aí você tem uma tabela. Vamos lá. Tem uma tabela. Eu já passei para vocês, mas está aí, ó. A tabela com os pesos relativos, né? Na verdade, você usa isso para jogar na fórmula para calcular a vazão. Então, eu tenho os pesos relativos e tenho ainda, ó, a vazão de projeto. Então, isso aqui já é um velho conhecido nosso. A gente vai olhar a tabela dos pesos. Lá também, na própria tabela, está lá escrito as vazões, ó, tranquilo. O diâmetro, que é o diâmetro mínimo de cada uma dessas peças, né, desses trechos, né, não tô falando dos subramais, né, daqui aqui, por exemplo, ó, que só abastece o lavatório. Eu vou olhar uma tabela, também foi dado, olha lá, tá aqui, né, tem uma tabela de diâmetros mínimos de subramais. Tá lá na página 70. Depois eu passo para vocês. Na verdade, acho que eu já passei. Então, ó, tem o cada peça. Ó, bidê, 20. Caixa de descarga, 20. Lavatório, 20. Então, e o chuveiro? Cadê o chuveiro, né? Vamos fechar aqui, né? Chuveiro, 20. Então, na hora que eu olho isso, por uma tabela tranquila, eu tenho os diâmetros, ó. Feito isso, posso até somar e calcular aqui o diâmetro, mas enfim, vai dar tudo 20. Beleza? Aí eu tenho os trechos que eu preciso analisar. Quais são esses trechos? Os trechos que vão sair da caixa d'água, do reservatório, até o meu chuveiro. Então vamos olhar lá, ó. O primeiro trecho é o AB, ó, saiu daqui, foi até B. O meu segundo trecho, BC, ó, daqui até aqui. E meu terceiro trecho, CD. São os 3 trechos que eu preciso. Por quê? A hora que eu olho isso, do meu trecho CD e do meu trecho BA, aqui tá passando água para alimentar o banheiro todo. Então, a hora que eu olho isso, a hora que eu olho assim, no trecho que está aparecendo aí, a gente está alimentando todo o banheiro. A hora que eu olho isso, que é o que eu quero, a gente agora está no chuveiro. Então, neste trechinho, está alimentando só o chuveiro. E analisar esse. E aí, o que a gente faz? Somatória dos pesos. Eu olho o trecho AB, a hora que eu olho o trecho AB, passa todo mundo. Ou seja, trecho passa a água para alimentar todo mundo. Então é o mesmo valor de 1.1, 1.1. No trecho BC também, ó, do B a C.
também. Só nesse trecho aqui, ó, pessoal, no meu trecho CD, aqui só passa a água dele. Então, neste trecho, como no trecho do chuveiro, que eu tenho 0,4, aqui também eu tenho o peso 0,4. E tenho minhas vazões correspondentes através da fórmula. Bom, aí está dimensionado, né? Está dimensionado o nosso banheiro. Terminado, porque eu preciso verificar a pressão mínima no chuveiro, né? Pelo método dos pesos, beleza. Agora tem uma verificação. Aí eu vou fazer uma tabela, vou fazer uma planilha. No livro ele aparece dessa maneira, eu acho interessante. Então nós vamos entender aqui, ó. Coloquei planilha 1, que é a minha por tentativa e erro, tá? Vou adotar um parâmetro, calculo. Adoto outro parâmetro, calculo. Então vamos focar. Eu adotei um parâmetro e aqui tem, ó, tem os meus itens, né? No item 1, eu vou ver a pressão geométrica. Primeira coisa que eu vejo é a pressão geométrica, que é o que entra a favor, né?